Vou falar então sobre SIRS e sepsi rapidinho. SIRS nada mais é do que Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica. A Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, ela acontece por conta ou de um trauma, ou de uma cirurgia, ou por causa de uma infecção. Quais são os sintomas? A gente vai ter hipo ou hipertermia, então febre ou queda da temperatura. Vamos ter taquicardia, vamos ter taquidispneia, então taquipneia, respiração acelerada, e vamos ter leucocitose ou leucopenia, tá? O que seria a sepse? A sepse é quando uma infecção desencadeia a SIRS, a Síndrome Inflamatória Sistêmica, tá? Vamos entender como que funciona a sepse. A sepse por si só, basicamente, é alguma bactéria interna do nosso organismo ou externa que entrou no nosso organismo, ela atinge a corrente sanguínea e gera uma infecção generalizada. Essa infecção vai ativar o nosso sistema imune e nós vamos liberar então os anticorpos e vamos ter uma resposta inflamatória de defesa. Essa resposta inflamatória é muito intensa, ativando o sistema complemento, macrófagos, linfócitos, liberando citocinas, e essas citocinas vão estimular então a resposta inflamatória. Se a gente lembrar lá, o ácido araquidônico, por exemplo, ele libera uma série de metabólitos quando metabolizado, que causa vasodilatação. Essas citocinas, elas é como se o nosso organismo falasse, ó, tirem tudo quanto é canto que a gente não tá sabendo onde que tá tendo esse problema. Elas vão destruindo então todo o nosso endotélio, e esse endotélio lesionado, inflamado, libera uma série de substâncias, citocinas, metabólitos que vão causar vasodilatação. Então, por exemplo, a gente vai ver que as endotoxinas, que são toxinas liberadas pelo endotélio, elas estimulam a liberação, a produção de óxido nítrico, que faz vasodilatação. Tá? A gente vai ver também que o TNF-alfa, o IL-1, o PAF, que é o fator de agregação de plaquetas, eles interagem para que a gente tenha mais resposta inflamatória e, consequentemente, mais vasodilatação. Então, isso é muito importante para a gente entender, tá, como que funciona. E diante dessa resposta inflamatória, muitas vezes o paciente depois, ele tende a ter uma síndrome que é chamada de CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada. Então, é como se o nosso sistema autoimune, ele lesionasse muito o endotélio, e aí, com esse processo inflamatório, a gente sabe que, muitas vezes, quando a gente tem um processo inflamatório, ativa ali a cascata de formar plaquetas e coagulação, né? Então, quando você lesiona o endotélio, você pode corrigir esse endotélio com plaquetas e coagulação. E aqui ele fica exacerbado. Então, os fatores que são que em equilíbrio, numa situação normal, de antitrombolíticos, né, anticoagulantes e coagulantes, os fatores coagulantes, eles ganham. E aí as pessoas, depois dessa sepse, tem uma maior chance de desenvolver, então, trombos e também êmbolos, né, basicamente trombos e coágulos. O que é importante entender também é que quando a gente começa, então, a realizar todo esse processo de inflamação, o que vai acontecer? Como eu disse, basicamente, na sepse, por causa dessa resposta intensa, a gente vai ter essa vasodilatação. A vasodilatação vai fazer com que o sangue, ele consiga perfundir menos os tecidos. Então, mais vasodilatado, menor pressão nos vasos, o sangue demora a chegar nos tecidos ou não chega nos tecidos. Então, aqui a gente tem uma hipoperfusão. E no caso da hipoperfusão, aluninha, no caso da hipoperfusão, ela é um pouco ruim para o nosso organismo, porque algumas regiões não podem ficar em isquemia, tá? Então, a falta de perfusão sanguínea também estimula a produção, essa hipoperfusão e depois a reoxigenação, né? A reperfusão estimula ali no processo inflamatório a produção de radicais livres, e também a baixa perfusão estimula a produção de lactato. Por quê? Porque a gente vai fazer respiração anaeróbica sem oxigênio, porque não tá chegando oxigênio. Quando faz essa respiração anaeróbica, acumula ácido lático, lactato e radicais livres deixam o nosso sangue em acidose metabólica. A acidose metabólica, junto com a vasoconstrição, mas principalmente a acidose metabólica, leva à falência dos órgãos e leva à morte. Então, é muito sério, tá? A sepse. A sepse, ela é desencadeada, então, por causa dessa... a sepse, ela vai causar um choque, ela pode evoluir para o choque séptico, que também é chamado de choque distributivo,
onde, né, que é classificado o choque séptico é um dos choques distributivos, né, um dos choques que causa vasodilatação, porque dentro dos distributivos nós temos o neurogênico, o anafilático e o séptico, mas é um dos que causam vasodilatação, causando vários danos. Tá, e aí, como que a gente vai identificar quando a gente tem uma sepse e quando a gente tem um choque séptico? Pra gente definir uma sepse, a gente precisa encontrar um foco, né? Encontrar, então, um processo inflamatório ou suspeitar que exista um processo inflamatório. Nós temos que ter também dois ou mais critérios QSOFA e nós temos que ter 2 ou mais critérios SOFA. O que seria isso? O critério QSOFA, ele fala basicamente QSOFA, igual sofá. Ele fala de 3 situações, tá? O QSOFA, ele fala, o paciente ele tem que ter uma pressão baixa, então uma pressão abaixo de 100 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica. Ele tem que ter uma frequência respiratória maior, de 22 incursões por minuto, e tem que ter uma alteração no seu estado geral. Então, ele pode até estar confuso e muitas vezes evolui para um coma, tá? Então, tem que ter esses 3 critérios. E tem o critério SOFA que vai pegar muito mais outros critérios. Então, para você falar, esse paciente ele tem sepse, ele tem que ter, então, uma suspeita de um quadro infeccioso ou a confirmação de uma infecção. Tem que ter pelo menos 2 desses critérios QSOFA. Cada critério, então, o aumento da frequência respiratória, a baixa da pressão e ali o estado mental, né, confusional, a alteração do estado mental, cada um vale um ponto. Se você tiver 2 pontos ou mais, ou seja, 2 desses fatores ou mais, você já entra. E também, dentro dos outros, se tiver 2 ou mais daqueles critérios do SOFA, você também já classifica esse paciente como um paciente com sepse. Agora, o choque séptico é quando, de fato, então, a gente causou a vasodilatação total, tá? Uma resposta inflamatória, e aí a vasodilatação é tão intensa, a vasodilatação é tão intensa que Luna, desce, o que a gente vai fazer? Pra gente classificar, então, como um choque, tadinha, um choque séptico, a gente precisa ter, claro que uma sepse, tá? E associado a isso, a gente vai precisar necessariamente de drogas vasoativas para fazer a vasoconstrição. Então, você precisa de drogas vasoativas para fazer uma vasoconstrição e conseguir chegar numa pressão de pelo menos 65, uma pressão sistólica. E você necessariamente também vai precisar ter um lactato aumentado. Como eu disse, o lactato, o ácido lático, ele representa uma baixa perfusão sanguínea, ou seja, tá chegando pouco oxigênio nos tecidos. E aí produz lactato porque ocorre respiração anaeróbica. Se o lactato tá aumentado é porque a gente tem baixa perfusão. Então, baixa pressão, hipotensão, tá? Que precisa ser utilizado droga vasoativa e lactato aumentado são indícios que a gente está dentro de um choque séptico gravíssimo, tem que tratar rápido porque é um dos choques que mais leva à morte. Tem que levar em consideração também que muitas vezes você tem uma infecção e aí você desencadeia o choque séptico, e daí você tem a infecção, você começa a fazer uma disfunção de órgãos, né, uma disfunção dos órgãos e os órgãos começam a entrar em falência, ou você pode ter uma disfunção de órgãos e daí não tem nada que induza uma infecção. Quando você tem uma disfunção de órgãos, o que você vai começar a fazer? Investigar um quadro infeccioso, porque isso pode ser uma sepse ou um possível choque ou evolui para um possível choque séptico, tá? Então, o que a gente precisa no exame? O que a gente vai investigar? Hemograma completo para a gente também ver leucocitose, tá? Ou leucopenia. Nós vamos pedir exames que vão avaliar esse risco de aumentar, então, os trombos. Lembra que eu falei que a pessoa depois da sepse, do choque séptico, ela tem uma maior chance de desenvolver trombos? Porque o processo inflamatório, ele estimula ali a formação dos trombos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos medir, então, fatores coagulativos, KPTT, TAP, tá? O tempo de coagulação. Vamos pedir dedímero, que é aquela substância que ela é aumentada quando a gente tem maior chance de ter um fator de coagulação. Vamos pedir também fibrinogênio, porque o fibrinogênio, ele dá origem à fibrina, que a fibrina a rede de fibrina seria o coágulo, então aumento do fibrinogênio indica que você tem um aumento da coagulação também. E vamos pedir a proteína C reativa, que ela é um marcador de infecção ativa. Então,
Então, a proteína C, ela fica aumentada quando a gente tem um alto índice de infecção, ela está sendo muito recrutada no processo infeccioso, tá? Além disso, a gente vai pedir, além do hemograma, a gente vai ver a função dos órgãos. Então, função renal, creatinina, tá? Vamos pedir função hepática, TGO, TGP, vamos pedir eletrólitos, vamos pedir um raio-x, porque esse paciente, ele pode já ter começado a fazer um trombo e a gente pode ter um TEP, né? A gente pode ter um edema agudo pulmonar, enfim, a gente pode ter vários fatores. E, além disso, a gente vai pedir o lactato. O lactato é essencial porque a gente vai medir o lactato e se o lactato tiver alto, tá? O lactato tiver maior que 2, a gente vai ter que tratar. E a nossa meta vai ser deixar o lactato menor que 2, tá bom? Como que a gente vai, então, manejar esse paciente? Lembrando, se esse paciente tem risco de TVP, vamos heparinizar esse paciente. Primeiro momento, então, a primeira droga que a gente escolhe é a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina. Enoxaparina, 40 mg subcutânea uma vez ao dia. Se o paciente tem contraindicação com a enoxaparina, a gente vai tentar a heparina não fracionada. Heparina não fracionada vai ser a 500 unidades subcutânea de 12 em 12 horas, tá? Se esse paciente tem úlcera de estresse, inibidor de bomba também, omeprazol 40 mg endovascular, tá? Uma vez ao dia. Agora, chegou o paciente, suspeita de sepse, suspeita de choque séptico, fez o QSOFA, deu positivo, tá vendo que tá muito hipotenso, o que a gente vai fazer? Vamos começar então já nas primeiras 3 horas a gente toma essas atitudes. Logo de início já coleta a hemocultura, às vezes a hemocultura demora um pouco para chegar, já pode começar a administrar um antibiótico terapia. Antibiótico terapia na primeira hora. O ideal seria esperar a hemocultura, mas às vezes tá tão grave o paciente que a gente já começa com antibiótico. Antibiótico que pegue bactérias de amplo espectro para que esse paciente, então, principalmente as bactérias mais comuns no choque séptico, para que a gente já comece a tratar esse paciente, tá? Além disso, a gente vai então ver se ele tá hipotenso. Se ele está hipotenso, se ele está com uma vasoplegia, então um vaso dilatado, a gente vai administrar cristalóide. Então, se o paciente tiver hipotenso ou se ele tiver com lactato acima de 4, a gente já vai administrar o cristalóide. 30 ml por quilo de cristalóide. Já começa a mandar na veia, manda na veia. E aí, a gente também vai fazer coletar o lactato, tá? Então, antes fez a hemocultura, coleta o lactato e daí já faz o antibiótico terapia, saiu o resultado do lactato, viu que tá hipotenso, já começa o cristalóide. Depois, o que a gente vai observar? Se esse paciente não melhorar ainda, tá? Então, após ou durante, né? Se ele não melhorar com a entrada de fluidos, durante a gente já pode começar a dar droga vasopressora, ou se ele der uma leve melhorada, mas ainda não melhorar o bastante, depois de um certo tempo de fazer essa reposição com cristalóide, né? A gente pode administrar, então, a droga vasoativa, noradrenalina, de preferência 0,1 até 2 microgramas por quilo por minuto, tá? Além disso, a gente pode aí a gente vai ver novamente como que tá o volume dele. Se precisar, a gente repõe de novo o volume, vai fazendo a manutenção dessa situação para a gente manter um volume bom, porque se a gente aumenta o volume, apesar de a gente não ter uma situação onde você tem pouco sangue, mas mais volumoso o sangue aumenta a pressão dentro dos vasos e daí o sangue começa a fluir com maior facilidade. Vamos dar corticoide. Esse paciente está inflamado, corticoide anti-inflamatório. Hidrocortisona, a gente vai dar a hidrocortisona, 200 miligramas por dia, 200 miligramas em infusão contínua, tá? Se precisar, vamos dar concentrado de hemácia. Se a hemoglobina tiver menor que 7, a gente dá concentrado de hemácia e tem que ficar entre 7 e 9, mais ou menos, a hemoglobina. Se for necessário dar um bloqueador neuromuscular, não entendi o porquê, mas em pacientes com SARA não pode dar. E sempre fazer a manutenção do controle da glicemia. Paciente com índice glicêmico e sepse, ele vai piorar. Então, controla a glicemia, não deixa ficar acima de 180, tá? Sempre tem que estar menor que 180, para que a gente, e sempre controlar de 4 em 4 horas, porque esse paciente precisa ser monitorado. E aí, né, nutrição. A nutrição, ela vai acontecer depois de 48 horas e dependendo do estado do paciente, pode ser oral ou parenteral. 500 calorias por dia no máximo.
Então, de prevenção, vamos deixar a cabeceira elevada para não ter risco de broncoaspirar. Também, cuidado com aspiração, né? Cuidado com tubo, cuidado com risco de pneumonia associada à ventilação mecânica também, e fazer a descontaminação oral com glucanato e clorexidina. Eu não falei o negócio agora, só para lembrar que eu falei que pode ser bactérias internas que vão desencadear essa sepse. Quando a gente está com um quadro de sepse, choque séptico, o que pode acontecer é que ocorrer uma baixa perfusão do intestino. Isso acaba desestabilizando as membranas dos enterócitos e as bactérias que se encontram no intestino, elas conseguem se translocar. Então, isso é uma condição que pode também fazer com que a gente desenvolva o choque séptico.